fala uma coisa. Mas fica pro próximo bloco. Não, Depois do intervalo. daí eu corto e vou... Parece a Marina, que a gente tá no programa à tarde, né? Fala no intervalo, Marina. A Marina vai emendar uma pergunta, ela faz a pergunta antes do entrevistado falar, depois do intervalo comercial. Muito bom. Assim então. Pois é, que daí eu vou ficar aqui. Não, porque aqui é bem bar mesmo. Arruma a camiseta do clube. É, a senão camiseta do depois- clube pra nós, né? Camiseta do clube é foda, né, cara? Clube de moto. Pois é, se eu soubesse, tinha vindo com a minha xadrez também, mano. Deu? 3, 2. Tá. Deixa eu só como é que eu queria. Acorda, Johnny Boy! Que hoje está começando mais um de Papo Furado. Iri. Essa só eu e o Thiago vamos entender. E quem é do E nosso clube? quem é do nosso clube. Quem não é, não vai entender. Estamos aqui começando mais um de Papo Furado, eu, Evandro Zucati. Se você não me conhece, a gente não fica surpreso, porque pouca gente conhece a gente mesmo. Thiago Stenhouse Hello. e só nós dois hoje, né? Nosso parceiro Léo vai se ausentar aí por alguns episódios, alguns programas. Sério, eu tô triste, cara. Eu também. Eu tô também. bem triste. Mas é por Pois um é. bom motivo, né? Ele tá no Motivo. TCC dele, então a correria tava grande, tá complicado para ele Então, acompanhar. de agora em os diante não momentos. vai ter inteligência e criatividade de qualquer coisa, vai ser só criatividade e qualquer coisa. Então, se contentem com isso. Ele tá terminando o TCC de apicultura dele. Quem assistiu o primeiro programa sabe o que ele tá falando. O Léo tá na fase final da faculdade aí, então ele tá com um tempo bem corrido, junto com a parte do TCC e a parte das tatus dele também, trabalho. Então, por um tempo ele vai ficar afastado, mas ele vai participar de alguns que ele puder. Quando ele tiver disponibilidade para vir, ele vai vir e vai fazer com a gente. Mas hoje é o primeiro sem ele, então fica essa explicação. Não vai ter desenho. Eu até podia desenhar, mas eu acho que não. Eu posso desenhar. se Pode quiser, desenhar? Posso desenhar. A Tem gente que, a gente tem que perguntar pro convidado se ele aceita um desenho meu daí, né? Mas é de coração, prometo. Falando em convidado, antes disso, eu lembrei também, então. Não esquece de Não esquece de curtir aí, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes. Nas redes é muito. Tá aparecendo aí a minha rede, a rede do Evandro, e hoje vai aparecer a da Júlia também. Lembrando que a gente tá aqui no Bar das Fábricas, no Santa Mônica, também vai aparecer tudo aqui, né? E a gente fez uma promessa no episódio passado, a gente fez né? uma promessa. A gente de- prometeu que se esse episódio, se o passado batesse 7 likes, bateu. O outro era 6, a gente tá no. Daí cada um de nós tem 4 contas no YouTube, né? Então a gente conseguiu fazer. Aí a gente ia explicar o lance da piada interna, do barulho lá, né? Mas vai ser um pouco estranho explicar porque ele não tá aqui Vai ser, presente, porque né? o Léo não tá aqui, Mas mas quando- prometido é prometido. Vou explicar então. Quando a gente tava lá no Licorice, a gente terminou de comer e foi pro bar deles lá. E a gente tava tomando uma chopinha, uns uísque, uns negócios diferentes. Uns vinhos. E aí o nosso querido Léo, que saudade, cara. O Léo foi no banheiro e a gente ficou ali no bar, né? E tava vazio, só tava Vazio, gente. só né? tava Tinha nós no pessoal. restaurante, não tinha mais ninguém. E a gente ali tomando um chopp, conversando, eu, Evandro, o Júlio, o Fábio, ali, trocando uma ideia, e o Léo no banheiro. Daqui a pouco a gente escuta um... "Ah!" do nada vindo do banheiro. Aí, pô, pensei, pô, tem um gambá no teto, tá ligado? No restaurante, aconteceu alguma coisa muito estranha aqui. Daqui a pouco chega o Todo mundo Leonardo. se olhou, né? Chega o Leonardo arrumando o cabelinho assim do banheiro, todo, né? Então, Léo, tu que fez esse barulho no banheiro? Eu assim, sim, tava me olhando no espelho e dei um urro. É foda, viu? Não bebam, crianças. É isso. Entenda do modo que você quiser, Mas foi um na barulho hora bom, foi né? muito bom. Parecia o Chewbacca naquele dia. O Chewbacquinha. Agora sim, então, estamos com ele, o cara da CBN, o cara Coringa da CBN Diário. Tá bom, Coringa Agora é está bom. no FM, sabia? Agora está no FM, mas já tinha FM. É uma longa história, ele conta depois. Matheus Boaventura. Uhul! Matheus Boaventura, que é jornalista, comentarista esportivo, repórter de campo, Deixa ele falar o resto. ciclista, o que mais que ele é? Se der, agora ele nos conta, né?
Então se apresenta para nós aí, Matheus. Pô, primeiramente aí, agradecer o convite, valeu. Evandro, Satisfação totalis. Thiago, um abraço também pro Léo, né? Sucesso pra ele no TCC. Pô, uma honra estar com vocês aí, né? Agora vamos bater a meta dos 8 likes, então. 8 likes. Vamos. 8 likes. Se bater 8 likes nesse vídeo... Ah, eu tenho uma pra falar agora. Se bater 8 likes nesse vídeo, Matheus vai mandar um salve pra gente lá na CBN. Aí, ó. Boa. Vou mandar. O Evandro, que é meu vizinho de CBN, Eu sou. né? Vizinho. O departamento de arte na NSC fica em frente à CBN, que agora teve o upgrade, agora é CBN Floripa. Agora é CBN Floripa. CBN Floripa. CBN Floripa, CBN Joinville, né? Boa. Enfim, estamos aí para responder as questões. Em resumo, trabalho no jornalismo desde 2014, aqui em Florianópolis. Mas Formei então- na UFSC em 2016, comecei antes de me formar. E estou atuando nessa área no rádio, também migrando um pouco, fazendo algo no audiovisual também. E, enfim, estou nessa, né, de fazer de tudo um pouco no jornalismo geral, também no esporte, apresentando, fazendo reportagem, editando, operando, enfim, de tudo um pouco. Bom, eu tava fazendo uma conta rápida aqui, tu se formou 2016. com 12 anos de idade, então. Não, mas eu me formei em 2016 também, então eu já fiquei, deve ter mais ou menos a minha idade, assim, né? É, estamos na mesma de 29 anos. Ó, exatamente, aí sim, viu? Estamos aí, 13 de junho. Não, eu sou de maio, um pouquinho mais velho. Aí, ó. Aí passou a pouco. Mas o meu é 26 de maio, final de maio, estamos quase juntos ali. Mas, enfim. Eu tô fazendo que eu não lembro o dia, mas eu lembro o dia, porque sabe, vovô. aniversário antes do dia lá. Vovô tem- garoto. A questão da idade hoje em dia, só o Facebook avisa, né? Ah, sim, é o Facebook é verdade. Facebook existe, hein? É, mas eu ia falar, o Facebook tá tão fora de hype que... Tem essa, né? É. O Facebook migrou pro pessoal mais velho, e só que o pessoal mais Não novo fala assim, usa não pra... fala assim que ele vai Não, ficar chateado mal, contigo. mas mal careta no Facebook hoje é só bom dia, grupo. Eu faço estrelinha, assim. Mas enfim, a minha prática no jornalismo hoje em dia, na CBN, a gente atua no jornalismo geral, no programa à tarde, Boa Tarde CBN, com a Marina Dal Castanher, nesse projeto novo da nova programação da CBN. E também à tarde com o CBN Hub, com o Anderson Silva, que é programa de notícia, de entretenimento, de entrevista à tarde. E ainda tem um de debate, que é o Conversas Cruzadas com o Renato Iva, que eu também atuo nos bastidores ali. Agora eu estou fazendo Agora programa tu tá nas, fazendo, né? nas férias dele. Enfim. E conforme escala nas transmissões do Avaí, do Figueirense, que a gente acompanha Que da hora. diariamente. É o que eu tô falando, cara. É o Severino da NSC. Ele cobra o tiro de meta lá de trás, atravessa o campo correndo, mata no peito, chuta, faz o gol. É, mas, cara, se for um Vento Sul na ressacada, não precisa. É só bater de mestre e sai pra comemorar, tá ligado? É, vem nessa, vem nessa. Falando de bastidores, comenta pra nós um pouco, tu há pouco tempo narrou o jogo, né? Não era uma coisa que tu fazia efetivamente, mas como é que foi isso? A minha primeira experiência no rádio profissional aqui de Florianópolis foi narrando um jogo em É 2014. Eu Olha estava aí. estudando ainda na UFSC e no curso de jornalismo da UFSC tem um núcleo de rádio e jornalismo esportivo, um projeto onde a gente faz narração de jogo, Champions League. Tá certo que a transmissão é só para os alunos, para os Sim. nossos pais, enfim, mas é o nosso laboratório para treinar, Que enfim. massa, E velho. na época, o Claudionir Miranda, que pô, é um amigo que eu tenho hoje, é um narrador antigo aqui de Florianópolis, atua ainda na Rádio Guarujá. Ele é pai dos irmãos Miranda, quem acompanha no Instagram, enfim. Já temos o contato dos Temos o irmãos contato que nós Miranda queremos agora, eles aqui também, O viu? Lucas e o Jean são filhos do Claudionir. O Lucas já trabalhou na Band como repórter, né? sim, Eu sim. lembro, uma vez ele cobriu uma Birubic e aí ele me Sério? entrevistou. Isso. Em 2015 ou 14, sei lá, coisa assim. É, sim, tem vários projetos agora com super sucesso aí, pessoal. Bom demais, super cara. Os caras são bons talentoso, demais. Eu bom sigo demais. eles, eu me mato rindo toda E semana. na época o Claudionir me convidou para fazer um jogo, era Avaí Metropolitano, última rodada do Campeonato Catarinense, esse jogo já não valia mais nada, era em Blumenau, mas enfim, era jogo do Avaí, a rádio de Floripa tinha que transmitir, obviamente. E enfim, eu ia fazer o jogo porque o narrador, que era o João Bernardo, que hoje atua lá no sul do estado, atua ainda, na época atuava já, ele teve pneumonia. Aí, pô, surgiu a oportunidade, só que era um jogo de fazer em tubo, que a gente chama, que é uma transmissão de um jogo no estúdio. Você vai no estúdio, tranquilamente, faz o jogo, assiste uma Assiste TV a e vai TV. narrando. Enfim, eu tava tranquilo ali. Acabou que o Premier cortou, na época o Premier transmitiu o Campeonato Catarinense, cortou essa última rodada, não ia transmitir mais. Bah. A gente saiu aqui no mesmo dia, fui pra Blumenau e Fez fiz, no o estádio. jogo, Que da narrei hora. o jogo em 2014. Segui na Band, fazendo plantão esportivo. Plantão é aquele cara que tem gol, avisa. Na ressacada do Avaí faz 1-0. Fiz isso até no meio de 2014, que daí eu saí da UFSC para fazer intercâmbio na Argentina. Fiquei até o final do ano na Argentina.
voltei, fiz meu TCC, me formei, só que antes de formar já tinha começado na CBN. Na época, CBN Diário, a convite do Carlos Alberto Ferreira, comecei lá como locutor, depois virei produtor, aí repórter, e tô até hoje. Que da hora. Quase 7 anos. Cara, é muito massa. Imagina, tipo, a primeira vez que tu vai narrar um jogo que ia ser pela TV, assistindo pela TV, tu ir pro estádio, assim, deve ser Não passou por lugar nenhum daí esse jogo da Havaí? Só pra rádio? no Só caso? pra rádio, só pra rádio. E o louco é o seguinte, eu lembro que eu tava em casa, me preparando, nervoso, pô, primeiro jogo que eu vou narrar e tal, eu narrava na rádio da universidade, a Rádio.UFSC, mas não é a mesma coisa que uma rádio profissional, né? Essa ponto que ela tem dial ou é online? Tem o 106.1 no campus, eu não sei se está funcionando ainda. De vez em quando a gente Porque aumentava... a UDESC tem rádio que Sim, tem a Rádio UDESC tem- 100.9, não? Mas a UDESC tem uma autorização, ela tem um FM Ah, registrado tá, mesmo. tá. O da UFSC é só para dentro do campus ali, então não tem como lá no transmissor. Sim. De vez em quando ela aumentava no transmissor, já vinha um sinal da NAC, na porta. O cara ouvia no bar ali, quebra-gelo, tá ligado? O pessoal no Pântano do Sul ouvindo a rádio, não ouve nada, isso aí. Mas enfim, e aí ia fazer esse jogo em 2014, ia ser em tubo e do nada vai pro estádio. E o meu receio era ficar do lado de nomes que eu acompanhava já na época. Por exemplo, Salles Júnior, que eu Sim, trabalho trabalha hoje hoje na CBN, o próprio, na época, agora eu já não sei quem estava na época, agora já, mas enfim, nomes consagrados aqui. Imagina você fazer e geralmente em cabine de rádio você divide o espaço. Fica do lado do cara, pô, fica intimidado. E deu sorte de eu ficar numa cabine exclusiva ali ainda. Ó, massa. Dei sorte. E fora que pra fazer o jogo no estádio, o envolto ali é diferente de fazer ver no Sim, jogo numa diferente. televisão, né, O cara? clima é Não sei, deve ter diferente. delay também, não tem a questão de delay ali na televisão Sim, pra sim. narrar A e tal. TV tem um Pô, delayzinho. então deve ser muito mais vívido o negócio, tá ligado? Mas Total. que da hora. Eu escutando ele falar essas coisas assim, chegou a me dar uns arrepios assim. Porque eu tava te falando ali que eu ia te contar só quando a gente começasse a gravar. Cara, toda criança sonha em alguma coisa, né? Jogador de futebol, astronauta, bombeiro, cervejeiro, sei lá. Crianças cervejeiras. Essa parte. Mas, cara, sabe o que eu sonhava ser, velho? Jornalista esportivo. Oh, yeah. Cara, minha família está assistindo esses programas, eles sabem, cara. Eles sabem. Irmão, era uma parada que eu treinava em casa, tá ligado? Eu sempre quis ser jornalista Tamo esportivo. junto? Sempre, cara. Sempre. E aí eu prestei vestibular para jornalismo aqui na UFSC. No mesmo ano, foi jornalismo na UFSC, publicidade lá de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Vestibular em 2010 ou não? Não, cara, eu fiz em 2011 o vestibular. O meu foi 2010, né? Então eu não tirei a tua vaga. Não, mas aí eu vou chegar nessa parte, tem uma história engraçada. E aí fiz ADM Administração Pública aqui na UDESC, que é o curso que eu sou formado hoje, né? Mas o engraçado é o seguinte, eu fiquei 0,4 pontos abaixo do que entrou por último, né? E o cara que tinha entrado por último, eu era o segundo na lista de espera, me lembro até hoje. O cara que tinha entrado por último era um moleque que estudava comigo no terceirão e ele tinha rodado de ano. Ou seja, ele não ia poder fazer. E o cara que estava embaixo dele é um cara que eu também conhecia e eu sabia que o cara não ia entrar. Falei, não, é minha. Cara, aí eu tinha passado na UDESC, me matriculei, né? Deixei tudo certo ali. E, cara, não vinha essa segunda chamada da UFSC, não vinha. Cara, começou o curso na UDESC e eu simplesmente esqueci da UFSC. Falei, não, agora eu vou focar aqui. E aí eu fui pra lá e esqueci. Não sei, não quero nem saber se me chamaram, se me chamaram. Não. Mas, cara, assim, não é uma frustração, obviamente, porque eu sou muito feliz com o que eu faço hoje, mas era aquele sonho de criança, cara. Eu sempre quis ser jornalista esportivo. Sempre fui muito ligado em esporte em geral, principalmente futebol. E era um sonho, cara. Sempre quis fazer isso. Só que eu queria ser um jornalista... Eu não queria ser narrador, assim, por exemplo, tá ligado? Não é uma parada que nunca me chamou muita atenção. Eu queria ser estilo Jorge Nicola, eu vou dar um exemplo, mas vou te explicar por quê. Os bastidores. Cara, transferência, velho. Ah, sim. Transferência, da fúria de transferência, eu queria, tá ligado? Falar assim, sei lá, o Avaí vai contratar O torcedor adora isso, né? Pré-temporada é isso que move. É da hora pra caralho, é a parte que eu mais jogo, gostava. Não tem nada, é transferência. E eu queria ser o cara que dava os furos e que ia nos programas fazer os comentários, né? Falava, não, hoje, pra falar mal do Inter, né? Não, hoje o Inter jogou muito mal. Mentira, porque daí tem que ser neutro, né? Mas era meu sonho, cara. Meu sonho de infância, ser jornalista. E não deu certo, mas... Essa questão aí de falar sobre jornalismo esportivo, né? Claro, eu entrei para seguir também em uma das áreas que eu me interessava. Eu sempre cheguei pro jornalismo porque eu escutava muito rádio quando eu era pequeno. E gostava muito de política, enfim, gosto muito até hoje, mas era uma área que eu queria seguir. Só que dentro do curso eu pensei, vou abrir meu leque aqui, vou me especializar em várias coisas e seguir depois. Tanto é que hoje eu trabalho no jornalismo esportivo e no jornalismo geral, né? Então, sim, faz os dois. Isso.
O engraçado até, me lembrei de uma história agora do porquê de eu falar isso, né? Às vezes vendo o jogo em casa, tipo, a minha mãe gosta muito de futebol também, então a gente assistia muito jogo junto, né? E era engraçado, porque eu falava assim, não dá, cara, sei lá, eu sou gremista, tava vendo o jogo do Grêmio, aí eu falava, sei lá, vamos dizer que o Renato ganhou o cheiro técnico. Não, cara, o Renato tem que tirar o fulano, botar o fulano, porque tá acontecendo isso, isso e isso. Cara, dava tipo um segundo depois o cara da TV falava, não, o Renato tem que tirar o fulano, botar o fulano. Aí eu falava, não, tu tem que ser isso mesmo, tá teu sangue, tu tem que ser jornalista esportivo. A gente tava falando aqui, aproveitar e emendar o assunto que tu ficava narrando o jogo em casa comentando. Tem o pai de uma amiga minha que em Porto Alegre tem a Rádio Grenal. Sim. Que comenta a Grenal. E ele nunca teve Facebook, e os comentários é tudo pelo Facebook. Então ele usava o Facebook da mãe dessa minha amiga para fazer os comentários. Coitado. E todo mundo conhecia, porque ele publicava muita coisa. E todo mundo achava que era a senhorinha fulaninha lá. Então, tipo, pô, a senhora fulana, a dona fulana é a que mais entende futebol da Rádio Grenal. E tipo, nunca ela deu, durante o jogo, transmissão, um beijo pra dona fulana. Tipo, nunca foi ela fazendo isso. Era muito bom. Eu tô vendo tu com esse copo de... eu queria falar agora, como é que tem a nossa sede, estamos com sede, né? Vamos beber? Aproveitar que a gente tava falando de cerveja. Esse inverno de muito calor, né? Esse inverno de muito calor. A gente faz as gravações aqui, fecha a porta especificamente para ficar quente, tá ligado? Pra gente poder dar o impulso pra ver. Cara, deixei até o cardápio ligado aí, escolhe teu chopp aí, que tu vai querer tomar, tá de mais cerveja mais leve, mais alcoólica, mais amarga. A máquina tá gritando já ali, ó. Gritou lá. Serve pela já então, serve lá. Cara, eu vou na tua, né? É sommelier, eu vou confiar. Vai na que eu vou tomar ou na que ele vai tomar? Não, eu vou na tua indicação. Na minha indicação? Pra começar? Então tá. Olhasse pra mim, traçasse o perfil e... Vai servir aí? Vou servir aqui. Daqui é só eu mesmo, então? Só tu. Bom que a máquina grita e já vai embora. Não, ela grita e eu... Depois tu dá um corte nessa parte aqui da servida, tá? Não. Porque ficou cuspindo? Não sangrei a chopeira. Cara, isso que eu tô te servindo é uma Pilsen alemã. Pilsen alemã. Dortmund. Que é leve. Ela é uma Dortmunder Export. Que é leve. Leve. Boa. Leve, mas ela não é tão fraquinha, digamos assim, como a Pilsen. Ela é um pouquinho mais encorpada. Oi, antes da gente começar a gravar e agora mesmo, tu entende um pouco de cerveja? Eu vi que tu comentou alguma coisa ali. Muito em cima. Eu tenho colegas que entendem, aí eu vejo eles falando e vou absorvendo algumas coisas, mas não. A veia jornalística já... Eu meio que entendo por parte do que ouço. Não. O que mas que eu acho entende que de cerveja? entender, eu acho que é gostar, cara. Entender é muito relativo. Não, mas tipo esse negócio do glicol, tipo... Que não, mas isso é uma parte, isso é uma parte muito técnica. Mas assim, não é uma questão química, porque faz sentido que o álcool não congela e tal, que nem fosse água. Como... Sim. Mas isso é uma parte muito técnica de, tipo, de fábrica, tá ligado? Não é tipo uma coisa de conhecimento geral, por exemplo, tá ligado? Sim. Tipo, como dizer que o aroma dessa IPA é cítrico. Pô, isso é uma coisa que é percepção, né? Se o cara conhece uma coisa cítrica, ele consegue reconhecer o cítrico. Se o cara conhece o amargo, ele reconhece o amargo. Mas, pô, essa parte de glicol, de não sei o que, isso aí já é coisa de chão de fábrica, como a gente fala. Um brinde, então. Saúde, rapaziada. A nós. Saúde. Vida longa ao esporte catarinense. A cervejaria da ilha também. Boa. Boa, hein? A Pilsen alemã. Dortmunder Export, vai lá. Boa. Lembra do Borussia e lembra do Export, tá tudo certo. Sport Recife, Borussia Dortmund. Não. Ô, meu, mas vou te fazer uma pergunta. A gente estava aqui antes de começar, meio que, porra, vamos abrir, a gente estava meio assim, como é que vamos abrir hoje, né? Que é a questão de bordão, tá ligado? Tipo, é muito legal, tem muito narrador, vamos falar da tua área, né? Muito narrador com uns bordão foda, assim, tipo, são conhecidos pelo bordão. Silvio Luiz. O Silvio é uma máquina de bordão. É uma máquina de bordão. Ele sempre falou, não sou um narrador, sou um legendador de imagem. Muito bom. E como é que é isso aí? Uma parada que surge natural? Tu tens um bordão? Pois é, Tu acha que todo mundo tem que ter um bordão? Por exemplo, todo narrador tem que ter um bordão? Não, eu acho que é algo que pegue como marca, né? Quando você ouve aquilo, você sabe que é aquela pessoa que está falando. Como eu estou iniciando, entre aspas, assim, na carreira de narrador também, que eu faço várias funções, agora tive a oportunidade de narrar meu primeiro jogo em Série A, no jogo do Avaí contra o Fortaleza. Jogo bom, hein? Jogo bom. Eu tinha feito outros, só que em estúdio.
Aí um do Figueirense e o Scarpelli também, final da última rodada da Série C do ano passado, foi Figueirense e Criciúma. Já era um jogo que o Figueirense não tinha chance de classificar, o Figueirense ganhou e esse jogo fiz no estádio. E agora a primeira vez numa partida de Série A. E eu apliquei o de Boa, porque meu sobrenome é Matheus Boaventura. Então eu queria fazer uma coisa com Boa e tal, o pessoal me chama de Boa, né? E aí, Boa. Aí quando toda a entrada, não só para narração, mas também a apresentação e tal, fora do jornalismo geral, quando tem a apresentação de jornada esportiva, quando eu estou na reportagem, abro pré e pós-jogo, eu falo, dou a hora, né? De boa, ouvintes da CBN Floripa, agora tal, muito boa noite, a partir de agora futebol na CBN Floripa. De boa. Legal, mano, legal. Então, o meu primeiro é o de boa, vamos ver o que vai surgir. A gente tá tentando achar o nosso ainda, né? O primeiro foi o que mais funcionou, porque tava no hype, né, daquela música que ele começou, acorda Pedrinho, aí tava no hype. A cada programa acorda alguém. Mas um que eu acho muito bom, cara, eu tava assistindo esses dias até, eu tenho um podcast que eu me inspiro muito pra bate-papo nesse daqui, que é o Dudu da Garbi, que trabalhava lá na RBS, que ele faz um assado e geralmente um jogador ou alguém do meio do esporte e tal. E ele tava fazendo, o último que eu assisti foi com o Chico Cunha, daquele do Desimpedidos, tá ligado? E ele tá narrando agora, também, o Paulistão e tudo mais. Cara, ele tem um bordão muito massa, que é o brabo tem nome, quando alguém faz um gol, tá ligado? Sim. E ele tava explicando que, na real, esse bordão não é dele. É de um outro cara, do Rio, se eu não me engano, que também era um narrador menos conhecido, né? Que o cara largou esse bordão e aí o Chico falou que ligou pro cara, pediu pra usar. E o cara falou, não, cara, tu é o brabo tem nome de São Paulo, eu sou o brabo tem nome do Rio, tá ligado? Boa. É muito massa, cara. E um bordão bom, tá ligado? Um bordão muito bom. Sim. Aqui eu acho que a voz mais conhecida e o estilo de narração é o Salles mesmo, né? O Salles é a máquina da CBN. O Salles, a voz do Salles é o bordão dele, porque ele narrando é muito... O Salles está na CBN desde que ela foi criada praticamente aqui em 96, então é marca registrada, né, total. É muito tempo. Sim, é muito tempo. O engraçado do rádio, pra mim, que eu sou um consumidor, na verdade não sou um consumidor de rádio, nunca fui muito, pra ser sincero, até porque nós somos em uma outra geração, talvez por isso, né? Mas o rádio, tu conhece o cara pela voz. Por exemplo, escutei o Matheus, se ele falar do meu lado eu vou saber quem é ele, mas se eu ver, eu não sei quem é. Entendeu? Então, pra mim, essa é a relação com a rádio. Né? De repente, mas hoje em dia mudou, né? Porque como tem múltiplas plataformas, o pessoal no YouTube... Faz o videozinho já, Não, e assim, a própria CBN, enquanto tá o programa no ar, tá a live rolando também. Então, agora tu assiste a rádio, né? Que massa. Eu vou começar a consumir mais agora, pra casa. Mas isso aí há controvérsias, né? Porque não é questão de geração consumir, se for pegar o público, tem um público jovem que, claro, o rádio tem vários estilos, né? Musical, informativo. Sim. De jornalismo em si, a CBN é a rádio que toca notícia, né? Não toca música, né? Então é outro público realmente, é um público mais velho e tal. Só que a questão de consumir áudio, por exemplo, é só pegar o que o pessoal tá procurando hoje, a questão de podcasts, enfim, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É um público que sempre consumiu, né? Em outros modelos, que o podcast nada mais é que o programa das antigas, remodelado, enfim. É uma forma das pessoas encaixarem na rotina, por exemplo, estou indo trabalhar, estou ouvindo. E o rádio é muito do companheiro, né? O cara está no trânsito, liga o rádio. Pior que é que eu fui muito específico, né? A gente estava falando muito relacionado a futebol, tá ligado? Futebol, também tem isso aí. Mas tem essa parte mais... Mas ali na CBN é legal que o estúdio principal, onde vocês trabalham ali, vocês que já assistiram alguma live da CBN vão saber o que eu estou falando. Tem 2 câmeras. E a câmera tem um bug que ninguém descobriu ainda, que é que quando tu passa caminhando na frente da câmera, ela desliga e derruba a live. Então... Cara, aquilo ali é um negócio, eu não sei, dá pra fazer uma tese de doutorado ali, levar alguém da física, da elétrica, não sei, ou é isso ou alguma coisa paranormal. Eu ainda acho que é o sensor de luz dela, que daí passa alguém na frente dela. Quando ela escurece demais, ela desliga. Eu acho que tem algum sensor de luz. Não, quando entra um convidado no estúdio tem que dar voz. Não passa na frente da câmera. Não, mas é o correto, né? Porque passar na frente da câmera não dá, né? Passar na frente da câmera aqui, né? E a câmera assim, tem o estúdio, daí tem uma parede de vidro, que é o aquário pra técnica. E a gente chama de aquário, né? Que elas ficam grudadas no vidro, assim, então tem a mesa do estúdio. Que é aquela gravação que vem de cima, assim, né? Só que assim, eu nunca me dou conta que tem as câmeras e assim, a minha sala é na frente da vitrine da CBN, então o estúdio é a minha sala.
E às vezes tá a Marina e o Matheus falando, eu chego de bobagem no vidrinho, de bobagem. Porque tem uma tarja e também. E a câmera é bem de frente. Assim, e tem a tarja que obriga a pessoa a se abaixar para olhar a gente, então não tem como. E daí, tipo, tá ali a tarja. Olha, nunca me dou conta que tá sempre online. Então quer dizer que tem uns memezinhos teu bom, então. Deve ter. Cortar muita coisa, pode cortar. Eu conheço um cara que edita vídeo legal, te apresenta. Então tá. Fazer os cortes da CBN, parece. Dá pra fazer as coisas. Falando em corte da CBN, a CBN agora vai ser um pouco mais efetiva nas redes também, já tá sendo um pouco mais, né? Sim, questão sim. Das lives. Das lives, as lives estão para transmissão diária dos programas e também para as transmissões do futebol. O pessoal tem imagens do estádio, não dá para ver o jogo. Não dá para ver o jogo, obviamente, né? Mas tem a imagem do gramado, do pré-jogo, no pós. Sim. Da equipe que está na cabine de transmissão também. Tu vê, né, cara? Isso aí é uma revolução, querendo ou não, pô. Sim. Nas antigas o cara não ia imaginar isso, né? Enfim. Quando imaginaria que ia ter imagem no rádio? Pois é. Não é também, mas é. Hoje em dia, não é no rádio. É que hoje em dia o pessoal consome muito por demanda também. Às vezes ele não ouve a CBN, mas ele segue a CBN no Instagram e está se informando pelo Instagram. Ele vê a informação lá, ele vê a chamada do programa, não acaba não ouvindo o programa, porque ele, enfim, fazendo outras coisas. Mas depois ele vai lá e clica num link com o programa e acaba ouvindo. Então. A CBN, ela tem aplicativo da CBN? Tem o aplicativo NSC Total, lá tem todas as rádios da NSC Comunicação. O pessoal da CBN Floripa, Joinville, eu já sabia, Atlântida, Itapema. Tô fazendo ali. Jabá. Não deixou a deixa, né? Que coisa. Então, vamos deixar aqui as redes da CBN, então, pra galera seguir também, né? CBN Floripa, CBN Joinville, agora expandiu o negócio. Abraço pro Porã. Queremos você aqui, viu, Porãzinho? Porã é o nosso head. Queremos ele aqui, não interessa. Queremos ele aqui. Porã agora depois fala pra ele que é legal, tá, Matheus? Que o shopping é gostoso. Porã tá de lua de mel essa semana, mas acho que já deve estar voltando já, né? Sim. E vai ser pai também, né? Oh, que legal. Alice, né? É, pequena também. Só boas notícias. Só boas notícias, né? Ô, cara, mas eu não sei se eu tô sendo muito repetitivo em querer ficar no assunto de jornalismo esportivo. Não, a questão é assim, enquanto não estiver satisfeito, tem que perguntar até o final. Não, cara, é porque assim, é a minha menina dos olhos, tá ligado? É o que me deixa mais curioso em saber, assim. Mano, questão de tipo de bastidor, a gente tava falando até antes da gente entrar no ar, de dar a notícia, né? Como é que tu faz essa busca pela notícia? A notícia chega em ti, tu vai até a notícia, de repente um furo que ninguém sabe, ou tu tem um contato que alguém te conta. Como é que funciona essa parte, assim? O jornalismo em si tem processos de apuração, enfim, aquela questão de ouvir o lado, o outro lado, o contraponto, enfim, isso é básico do jornalismo, né? Antes de levar uma informação ao ar, você tem que checar 1, 2, 3 vezes, dependendo do negócio, enfim, com 1, 2, 3, 4 fontes. E a relação sempre é com fontes, né? Você tem uma fonte numa área, ouve ela, te passa algo que é exclusivo ou não, enfim. Mas essa é a dinâmica, assim, do jornalismo. E, enfim, quando a gente trabalha, tem profissionais que jogam algo no ar, como especulação, enfim. Existem níveis e a pessoa vai seguir conforme aquilo que ela busca. Tem profissionais que carregam em si um grau de credibilidade que quando aquela pessoa fala, sabe que vai acontecer. Verdade absoluta. Então, o estágio máximo do jornalismo de credibilidade é chegar nesse ponto de quando esse cara fala é porque o negócio vai acontecer mesmo. Já aconteceu contigo de dar uma notícia, tipo, é um furo de reportagem, dar notícia no ar, depois, sei lá, 5, 10 minutos depois alguém confirma, tipo, não é isso. Pô, graças a Deus. Qual que é a tua grávida de Taubaté, tá ligado? Graças a Deus ainda não teve. Você tem isso, né? A gente tem exemplos claros no esporte, né? Tipo, Drogba no Corinthians, Anelka no Atlético Mineiro. Mas entra naquela linha o Grêmio da especulação. Fazendo festa pro Ronaldinho. Mas entra naquela de especulação, porque, por exemplo, se um time tal buscou o jogador, é uma notícia também. Sim. Eu não estou dizendo que esse jogador vai vir. Claro. Agora, se eu disser que ele vai vir e vai assinar o contrato e vai, enfim, ouviu o craque Neto? aí é outra história, né? Mas pô, foi engraçado pra caralho aquelas épocas lá. E agora, recentemente, o Grêmio vai trazer o Cavani, tá ligado? Aí, tipo, 2 semanas depois tá o Cavani lá no Manchester United. Cara, eu fico imaginando o Cavani na sala da casa dele, pensando assim, Porto Alegre ou Manchester? Vai tomar no cu, tá ligado? Pô. Não dá, né? Não dá. Entender condição, tá maluco. 4, tá? Né? Tu fez um pânico, tá? Eu que te acompanho pelas redes sociais, que eu sigo o Matheus, né? Então siga o Matheus você também, ó. Siga o Matheus aí, baixa tá a rede social dele. Tu bota muita foto pedalando, né? Tipo, isso é um... Não, mas tem aconteceu como só hobby, agora, como é né? que é? Nas férias, aconteceu nas férias.
Eu não esperava ter pedalado tanto nas férias como o que aconteceu. Eu acabei pegando férias um mês e voltei para minha cidade natal, que fica a 1h30 de Floripa, Jaguaruna, no litoral, perto de Tubarão do lado, né? E cheguei lá, o meu pai estava numa febre lá, ele e a mãe, em pedalar, comprar equipamento e bike. Que massa. E tava num nível assim altíssimo. Pô, eu cheguei lá, vou entrar na onda também. Eu tinha uma bike mais antiguinha lá, quem conhece bike, uma Caloi Supra, então tô falando de 2008, 2007. Na época era top, né? Mas hoje já... Mas enfim, são bicicletas daquela época. Hoje em dia... Mudou demais. Eu tô falando de uma Caloi Supra Aro 26, hoje em dia, pô, um Aro 29 no mínimo, né? No mínimo, né? 27 marchas no mínimo, aquela 21. E tentei acompanhar os caras ali, meu pai principalmente. Os primeiros dias foram difíceis, mas eu fui levando e fiz uns pedais legais lá com ele. A gente foi até a foz do Rio de Jaguaruna, até a foz do Rio Arananguá, ida e volta, mais de 120 quilômetros, um dia inteiro pedalando assim. Mas foi uma experiência muito legal, porque eu nem imaginava, pô, fazendo um passeio desse com meu pai, assim. Que Meu massa, pai tá né, com cara? quase 60 anos, né? Mas tá no pique ali. Massa. Tem que Depois a gente tá fez pro Farol de Santa Marta, Daí pras emendou, praias né? lá do Ribeirão. Aí entrei. Aí a gente foi até Bagé. Aí o céu é o limite. O céu é o limite. Mas nas férias bombou. E eu falei no nosso programa de estreia também, que a gente estava conversando uma hora sobre bike, surgiu o assunto. Eu falei que a minha meta até o final do ano é eu conseguir ir da minha casa aqui até o aeroporto e voltar. Boa, mas é... É uma meta viável, Isso, possível, não é grande coisa para quem já é ciclista. Mas aos poucos É vai. lógico. E agora tô pensando, acho que tem ciclovia até lá, né? Eu acho que só naquela descida ali do Pantanal, ali, sabe, da Armazém Vieira, até pegar ali. Beira-Mar de novo. Ali, Isso, não, e também Mas- termina na última passarela da ressacada, né? 401 ali, da Via Expressa Sul. termina lá, né? termina Daí ali. depois só quando chega lá no aeroporto de novo, do estádio pra frente tem lá. Tu vai até a ressacada, daí na ressacada tu tem que cruzar a rua, né? Daí do outro Daí- lado tu segue e daí lá vai já até o tem- aeroporto. Passa ali o elevado da ressacada ali, o elevado Zunino. Como é que é o E eu nome? vou conseguir. É o elevado Zunino, que é o ex-presidente do Havaí, né? Que já faleceu. legal, pô. Eu não sabia. Zunino tem até churrascaria, pô. Não sabia. Churrascaria Zunino. Tem tudo que é lugar Zunino. É tipo o Queires. Queires ali. O Kelish é uma família daqui de Floripa, ou não? Eu não sei, eu conheço a loja. Não só, sei se é de Floripa, mas é do estado aqui, com mas certeza. a loja tem no estado todo. Sim, não mas é são- só a loja assim. São é- de Floripa e são bem ativos, né? Uma ligação muito forte com o Havaí também. Não sabia, olha, velho. Tá, e falando disso de times e tal, tu obviamente torce por algum time. Ai. Não, eu Vai não, pegar na ferida do jornalista, eu tá não- ligado? eu não vou perguntar qual time torce, mas eu vou Vai perguntar sim, tô exatamente ligado. sobre a neutralidade que tu tem que ter quando tá narrando, assim, como que funciona isso? E que time tu torce? Não, eu não vejo problema assim da pessoa dizer que o time que torce, enfim. Eu acho que não tem problema porque tem que partir de uma linha que a pessoa é profissional, né? Então ela vai lidar com os dois lados, ou enfim, quando aquele time estiver jogando ou não, de forma profissional. Então não vejo problema. As pessoas olham isso como um problema, eu não vejo. Então, Eu também não vejo, cara, sinceramente. Eu não acho que é um problema. Eu fico com mais medo, na real. Por exemplo, se eu fosse um jornalista, de eu falar meu time, eu falaria, sei lá, eu torço pro Grêmio. E eu fosse cobrir um jogo qualquer de uma torcida que não gosta do Grêmio e, tipo, ter a retaliação daquela torcida, tá ligado? E eu digo na parte mais de violência, porque a gente sabe que rola sim, tá ligado? Que nem tu, sei lá, eu não sei que time o Matheus torce, sei lá, tu torce pro Criciúma. Aí tu vai lá, vai cobrir um jogo do Havaí Criciúma no ressacada e a torcida do Havaí vai te malhar porque sabe que tu é Criciúma. Rola isso, tá ligado? Não querendo não rola não, isso. mas até pra. Não, mas até, não tem problema e tal. Eu falo até no ar, o pessoal já sabe que eu sou desde criança vascaíno. Ainda da influência nas cidades aqui, das transmissões em parabólica. Sim. Sim, O pessoal sim. ouvindo muito times do Rio, de São Paulo. Aqui em Floripa mesmo tem muito vascaíno Sim, e tal. tem. Eu acabei com uma ligação muito forte com o Vasco, assim. Mas hoje em dia eu não sou um torcedor fanático, assim, de assistir a todos os jogos, enfim. Eu acompanho como... Simpatizante, digamos assim, hoje em dia. acompanho como acompanho o futebol que eu gosto como um todo, né? Sim. Não sou aquele fanático. E em Santa Catarina acabei não tendo nenhum clube muito próximo, né? Mas enfim, hoje em dia eu tô torcendo para todos, né? Mas isso começou a ficar um pouco mais evidente, eu acho, assim. Essa parte do jornalista poder expor o time. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Porto Alegre lá, que é o nosso lugar que a gente conhece melhor. Tu vai numa rádio, por exemplo, tem o jornalista que é o gremista e tem o jornalista que é o colorado.
E aí no debate eles vão lá e Cada um defende o seu. Pô, um programa que eu gosto muito de acompanhar os donos da bola do Rio Grande do Sul lá. Cara, tem o JB Filho, que é gremista, tem o César Cidade Dias, que é gremista, e tem o resto da galera lá que é colorada. Então eu acho que dá uma dinâmica tão legal para um programa quando tem dois rivais falando ali junto, tá ligado? Pô, 2016 era tiração de sarro nossa com os colorados, que pô, os caras caíram, nós estávamos ganhando Libertadores. Esse ano foi o contrário, foi os caras com a gente. Cara, quando é sadio, quando é saudável, quando é tipo sem violência, quando é... Cara, eu acho do caralho isso. Na TV ainda, pro torcedor ver, eu acho melhor ainda, pô. E hoje em dia eu torço pros times de Santa Catarina, sim, para que todos sigam bem, porque é melhor até pra nossa profissão, né? Para ter mais oportunidade, enfim. Com certeza. Imagina em Florianópolis, Avaí e Figueirense na Série A. Criciúma Série A, Nunca aconteceu, né? Avaí e Figueira junto na Série A, né? Já aconteceu. Juntos? Já. Inclusive em 2015, verdade. Em 2015, os dois chegaram na última rodada, praticamente um para rebaixar o outro. E acabou que o Figueira ganhou no Scarpelli, o Figueirense empatou com o Corinthians em Itaquera e o Avaí acabou caindo em 2015. O Figueirense ficou e no ano seguinte, 2016, o Figueirense acabou caindo e aí nunca mais voltou para a Série A. Agora está tentando a reconstrução. E isso é uma coisa ruim também, essa instabilidade dos times aqui. Vamos falar principalmente da capital, assim, né? Essa instabilidade é muito ruim, porque um ano sobe, aí porra, aquele campeonato difícil, batalhando o tempo inteiro na degola ali para não cair, aí cai. Aí no outro ano, porra, faz uma Série B do caralho e sobe. Aí faz um Brasileirão, cai. Isso é foda, essa falta de estabilidade ali em cima que é complicado. O grande desafio é a manutenção na Série A, porque a manutenção na Série A significa, claro, além da torcida querer isso, é a questão financeira, né? Então tu tem um orçamento já garantido com a maior cota possível para aquele clube dentro de uma temporada no futebol brasileiro. Série A é a elite. A Série B é o mínimo, tem que encarar a Série B como um mínimo, assim. Por isso que hoje a gente lamenta muito o Figueirense na terceira divisão, tentando voltar, porque terceira divisão você perde até cota de TV. TV tem cota em Série A e em Série B. Série C já não tem mais, então é muito mais complicado. E aí pega aquele campeonato que é longo, depois vira uma... É estranho, né, o formato. Aí vira como se fosse uma carnificina, porque de 8 vai para 2 grupos de 4 para subir só 2. É muito louco, é muito então, louco. qualquer vacilo você perde um ano inteiro para disputar de novo uma terceira divisão. Então, eu acho assim que a nossa régua aqui tinha que ser, no mínimo, série B, assim. E a Série A para manutenção. O Avaí estava nessa, né, de ir, voltar. Vamos ver se agora tomara que continue. Eu como aqui em Floripa, não é segredo pra ninguém, inclusive no episódio passado eu tava com a camisa do Avaí. Aqui em Floripa eu sou havaiano, eu gosto do Avaí pra caralho aqui. Eu acho, cara, que esse ano o Avaí não cai. Mas, por exemplo, hoje jogou contra o Cuiabá. Saiu ganhando, jogou bem o primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, cara, tomou um gol aos 2 minutos e parece que desligou o time, tá ligado? Desligou o time. Daí tomou um gol aos 2, sei lá, aos 15, acho que foi o segundo gol, muito rápido, e o time não reagiu, parece que não quis reagir, tá ligado? Tipo, eu acho que hoje o Barroca mexeu mal, sofreu contra o Juventude também, perdeu aqui, ganhou do Fortaleza, mas sofreu contra o Fortaleza também, aí, fez um puta jogo contra o São Paulo, fez um puta jogo contra o Palmeiras, não ganhou. Mas, nós estamos falando daí de times com, né? Acabou perdendo 2 jogos para times que estavam na cota de vitórias, né? Exatamente. Vitórias lá no início, quando o torcedor traçou. E esses vacilos em volta pro isso segundo aí tempo, no aconteceu final... contra o Palmeiras, aconteceu também agora contra o Cuiabá. Eu tenho gostado muito dos primeiros tempos do Avaí, mas no segundo tempo parece que o time desliga, cara, impressionante. Hoje foi um exemplo clássico disso aí. Hoje, quando tomou o primeiro gol mesmo, bum. Enfim, daí naquela linha ali dos times estarem bem, o Avaí, por exemplo, Série A, significa mais oportunidade, mais jogos de times grandes pra gente fazer na rádio, na televisão. Imagina, por exemplo, se o Joinville, quando esteve na Série A, tinha repórter fixo em Joinville fazendo jogos lá. Então é mais uma oportunidade até de trabalho. O Chapecoense tem que estar sempre lá em cima, no mínimo Série B também, mas ali em cima. O Brusque agora foi uma boa, né? Sim, Criciúma também voltou para a Série B, então B. Santa Catarina tem que estar no mínimo nesse patamar, assim, abaixo disso já complica muito. Por isso que a gente lamenta. De novo eu vou falar, o Figueirense não pode estar na Série C do Brasil. Sim, porque é uma coisa, quem é de fora, assim, tipo, eu que vim do Rio Grande do Sul e tal, conhece o Avaí e o Figueirense. Daí ficou conhecida a Chapecoense aquela vez, cresceu e tal. Mas tipo o Brusque e Criciúma, que agora tá lá em Porto Alegre, não o Criciúma até sim. O torcedor gremista conhece o Criciúma. Tá bom, beleza. E daí agora, tipo, o Figueirense, que é uma referência, tá na Série C
E Brusque, Chapecoense e Criciúma estão na B, Avaí na A. E o Joinville sumiu. O Joinville... Tá na D, né? Joinville, não, nem na D, tá Nem na sem D? série. Tá sem Puta série. que pariu, Jack. Então você Ô, pega, Jack. você pega um time que tava em Série A em 2015 e Cara, muito pior, rápido, né, cara? 2014. O tombo é muito rápido, né? é muito rápido. É E muito o Joinville rápido. foi ladeira abaixo. Cara, mas tem assim, tipo, eu nunca fui muito ligado em futebol, assim. Nunca dei muita bola. Mas eu lembro lá, nos anos 90, o cara estava falando portuguesa, não sei o quê. Onde é que tá o time? Daí tu vê... A portuguesa tá ressurgindo agora. daí ressurgindo. tipo, eram os times que eram famosos nos anos 90, assim. Que daí, que nem tu falou, o tombo é muito rápido. O cara cai uma série, quando vê cai outra série, quando vê tá na série D, daqui a pouco tá sem série nenhuma e pra voltar tudo de novo. É muito difícil. E daí surge, tipo, que nem ressurgiu o Bragantino, que o Red Bull comprou agora, um time empresa, né? E tipo, os caras estão tentando erguer o time, mas também conseguiu Mas subir. isso aí vai acabar. O que, Não, que tu acha mas dessa o tendência, Bragantino cara? Mas o Bragantino já é realidade, né? Chegou em final de Ah, é? Sul-Americana, Libertadores, competição internacional. Mas era um time que já. também antes do... Isso. da Red Bull Antes, como o comprar, Bragantino tava teve esquecido. aquele título paulista com o Luxemburgo, enfim, mas foi o auge. Sim. E agora era um time comum de Série B, por exemplo, né? Pois Mantendo é, ali Série C, Série B. Aí veio uma empresa de fora e acabou, para encurtar o caminho, né? Porque a Red Bull já tinha um time aqui no Brasil, que é o Red Bull Brasil. O Rio Brasil, Só que, imagina, é mais fácil você já pegar um andando. time direto na segunda divisão nacional, que é mais rápido do que começar lá pela quarta para ir para terceira. E os exemplos do É, e Red Bull até no mundo afora são positivos todos eles, né? O Acho em que é Nova Chicago, York, Nova tem York, Nova York, é. tem na Áustria, o Red Bull Salzburg, na Alemanha, o Leipzig e aqui. São todos. O Leipzig chegou a ser campeão alemão, ou da Copa da Alemanha, segundo lugar na Bundesliga, uma coisa assim. Joga toda a Champions League, chegando nos quartos de final de Champions League. O técnico jovem lá, o Nagelsmann, que foi depois Bayern, pro Bayern. A Bundesliga, a quinta série, pega direto, né? Quando o cara fala na Bundesliga. Logo tu, cara, com essa idade, falando essas coisas, tá maluco. Cara, mas assim, é muito mais fácil, eu acho, se eu fosse uma empresa, vou montar um time de futebol, time da firma. É muito mais fácil tu comprar um time que já tem uma torcida do que tu começar do zero, né? Com certeza. Imagina, Isso começar tá um virando time tendência, novo né, hoje cara? e virar a torcida. Como é que tu adquire torcedor hoje? Tipo, se tu for parar pra pensar, como que tu adquire torcedor pra um time novo de futebol hoje? Tu não vê Eu nenhum acho que time eu não surgir. sei se é impossível, mas beirão impossível, eu acho. É, muito estranho. Né? É que você já pega times tradicionais hoje em dia, né? Então, por exemplo, até pegando o caso do Cuiabá, que jogou agora com o Avaí, é um clube de 2001 que tem uma torcida muito pequena. Sim. É um clube empresa, que é uma sociedade anônima do futebol, e que praticamente não tem torcida para lotar a Arena Pantanal lá, que sai de Copa do Mundo. Hoje tinham 16 cuiabanos na ressacada. Mas é um time com modelo administrativo, né? Que é um modelo que está dando sucesso, porque o time permaneceu na elite, então vai seguindo a elite. Quando você mantém um time na elite é porque o projeto deu certo, né? Sim, É difícil ficar na Série A do brasileiro, assim, é difícil. Até Não pra é? times, nossa, Não, volta e meia. Tá bom, fala do volta e Grêmio. meia, gigante cai, porque é um campeonato Sim. difícil. Sim. Mas, cara, isso que tu tava falando de clube. Tá parecendo a nova tendência do futebol brasileiro, né, cara? São as SAFs. O clube empresa. O Botafogo, o Vasco fechou agora também. Aqui é o Figueirense. Bragantino, Figueirense. Tem o Cruzeiro agora. Cruzeiro, o Ronaldinho né? Então, comprou. tipo, é uma nova tendência. Eu particularmente, eu acho estranho, vendo como torcedor, assim, tá ligado? Mas se tu for ver do ponto de vista mais técnico, assim, e tentar ser 100% racional, cara, é o melhor caminho. É que é uma adaptação ao mundo dos negócios, né? O futebol faz parte de um negócio como um todo e a gente tem clubes que estão sofrendo muito com modelos antigos, né? Sim. Então, de dívida, enfim. E a SAF até se tornou um caminho mais curto para renegociar dívidas antigas. Então, é muito comum agora clubes aqui do Brasil virarem SAF e automaticamente já decretar a recuperação judicial para pagar, para lotear, né? Lotear dívidas antigas para conseguir pagar e tornar um modelo rentável. Mas é uma coisa, tipo, pra nós é que é estranho, mas tu vai ver Estados Unidos... Europa, Isso aí já é... e tipo, outros Os clubes têm esportes, dono, né? Que é um patamar acima. eu ia falar, tipo, o dono do clube, tipo, lá nos Estados Unidos, clube de basquete, futebol americano e tal, tipo, o fulano é o dono do time, franquias, né? Europa, Tanto como que é que era tem donos de o por que exemplo, era o sogro do Pato lá, que o Pato tava namorando. ele era o Berlusconi, ele era dono do Milan, presidente do Milan. Mas o Milan tem um dono. Essa tendência é legal mesmo, porque, por exemplo, acho que se eu não me engano, posso estar falando bobagem, depois a gente pesquisa aí e vê certinho. Mas se eu não me engano, o dono do Dallas Cowboys, de futebol americano da NFL, ele é dono do Dallas Cowboys, ele tem um time de hóquei, se eu não me engano,
E parece que tem um de futebol também, menor, obviamente. Sim. Mas tem, tipo assim, então esses donos de clube, cara, é um negócio tão bom pra eles que, pô, o cara tem um futebol americano, um basquete, um hockey, um futebol. Pega o Botafogo agora, porque o John Textor tem outros clubes, né? Agora recentemente Pô, também Lyon? tá no Lyon, né? Tá louco? Então, O cara tem esses bala, caras, né? São negócios pelo mundo. É tipo, o cara empreende no que ele sabe empreender, né? Mas é muito engraçado porque o Brasil é diferente. Por exemplo, o caso do Botafogo que a gente tá falando. Tava pra trazer um centroavante do PSV da Holanda, que o cara foi artilheiro do campeonato holandês e tal. E o Botafogo tava encaminhado. Aí o Botafogo perdeu 2 jogos lá, a torcida entrou no CT, fez um bafafá fudido lá, agora o cara já tá mais assim, não sei se vem. Aí o Textor vai lá, a invasão do CT contribui para os jogadores não quererem vir. Com o Rames Rodrigues foi a mesma coisa, né? Sim. Então, tipo assim, cara, o Brasil é outro, tem que saber, o Brasil é outro patamar do negócio, né? Não tem essas coisas na Europa, tá aí ligado? tem o choque, né, do modelo de gestão que Exatamente. quer ser moderno, pretende ser, se vai ser eu não sei, mas pretende. E com o futebol antigo ou tradicional que a gente sabe, né? De cultural, da pressão da torcida que ultrapassa o limite, né? Cara, é bizarro, tem que ter bala pra jogar no Brasil aqui, tem isso, legal. É uma coisa muito louca, né? Agora, tipo, voltando do off, rugby, eu já passei ali no Campeche, ali na Pequeno Príncipe, sempre tem um time de rugby treinando ali, né? A Floripa tem um time bom, o Desterro. O Desterro Rugby, Pô. sim. Será Tem uns que é amigos esse que que jogam treinam? lá, inclusive. Tem vários campeonatos na UFSC também, Tem. no campo da educação física ali. É uma coisa, em Porto Alegre tem também, tem na PUC, que é o Pumpkins, alguma coisa. Ah, verdade. Verdade. Eu lembro que na Olimpíada do Rio teve jogadoras no feminino, eu lembro, aqui do Desterro que foram para a seleção olímpica. Tinha uma menina que, eu não era amigo dela, mas eu conheci ela ali do rolê da educação física, a Júlia. Ela era daqui de Floripa, dava aula ali de atletismo na UFSC e ela era da seleção brasileira, ela foi. Então era uma dessas. Bem da hora, bem da hora. Esses esportes diferentes, assim, tu já teve alguma oportunidade de trabalhar com alguma coisa, fazer alguma cobertura, ou sei lá, uma reportagem, um negócio diferente, assim? Sim, aqui a gente acompanha muito Santa Catarina futsal também, às vezes Futsal. alguns jogos, enfim, porque é forte, né? Futsal em Joinville principalmente, Sim, Malve, em Jaraguá na época também. da Malve. Na época da Malve, mas o Jaraguá com o projeto continua ainda, agora completou 30 anos. Isso, teve festa agora no fim de semana, Isso, até o Falcão nossa, tá Falcão, jogando. tá o Chico Lins da CBN. Pois é, o Floripa Chico tava Lins, lá. sabia que tem um colega lá que jogava junto com o Falcão, né? Ah, é? É o Chico Porra. Lins. Não, o Chico Lins é jogador de futsal, mas atuou muito tempo na Espanha. Caralho, que massa. É ídolo lá em alguns times da Espanha, Que em da hora. Toledo principalmente lá. Ah, que massa. Na Irlanda do Norte, ele Na Irlanda do Norte ele é ídolo, né, meu? O Lara passa essa. Não, no mundo do futsal é referência o Chico Lins, aí o pessoal com Que a camisa massa. 13 dele. Falcão 12 e Chico Lins 13. Tá louco, hein? Mas enfim, o futsal, vôlei também, né? Porque Santa Catarina teve outras épocas, mas volta e meia tem os times de vôlei por aqui. Floripa futsal também já teve, né? Uma época recente agora, que era chamado do Tainha Mecânica. Aos poucos o projeto volta, mas agora não está tão forte assim. Enfim, de esportes, futsal e vôlei, assim, em Santa Catarina. O basquete recentemente, com a parceria da KTO lá, que teve os campeonatos, enfim, que o KTO Blumenau, a gente fez alguns jogos aqui. E a CBN chegou a cobrir também recentemente, o Roberto Alves estava lá também, que é uma lenda aqui do jornalismo esportivo de Santa Catarina, junto com o Leandro Lessa numa regata comemorativa. E é engraçado porque são esportes que seguem até hoje, né? Tipo, os clubes de remo aqui em Florianópolis são centenários, né? Então Sim, é um esporte que é reconhecido historicamente. E lá no início, na década de 90, as rádios transmitiam as regatas e tal, né? As competições de remo, né? E agora, recentemente, uma comemorativa, o pessoal das antigas ouvia e, poxa, naquele tempo eu lembro que tinha as transmissões. Batia nostalgia. Batia nostalgia. Devia ser legal. E tem algum esporte, 5 horas da manhã. tirando o futebol, esporte que tu tenha muita vontade de trabalhar com, assim? Que é o teu segundo esporte, vamos dizer assim, porque eu acho que o futebol é o primeiro, né? Ciclismo, Sim. por influência do pai. Não, mas, pô, pra trabalhar ali, pra cobrir e tal. De cobertura, sim, o futebol e o vôlei. O vôlei eu curto muito, basquete também, mas eu acho que o vôlei tá... Porque o futsal é muito parecido com o futebol, né? Eu não vou colocar Sim, porque é parecido. A transmissão muda a dinâmica completamente, assim, mas em resumo é parecido. É bem mais rápido, né? Isso, mais rápido. A gente chegou a fazer futsal, profissionalmente eu não cheguei a narrar futsal, mas na UFSC a gente chegou a fazer cobertura de Copa do Mundo de futsal. Cara, que massa. E ainda eu lembro que era na Tailândia, então o fuso horário nos obrigava a abrir o departamento Puta merda. 8 da manhã para abrir
para abrir transmissão. E a gente fazia, né? Estudante, para treinar, Sim. enfim. Que massa, velho. Ó, já é a parte que chega a me arrepiar. É essa aí, tá ligado? Mas tipo, eu fico imaginando totalmente, a dinâmica até tem, eu acho que era o Marcelo Adnet que fazia piada do Galvão narrando, e daí eu falava, fulano, Beltrano pegou a bola lá no fundo de campo, tipo, dá os espação, sabe? Claro. E no futsal não tem isso, futsal é... Mas é rádio e televisão, né? Isso, ele fazia a diferença Sim. da transmissão em televisão. TV e em rádio. Porque na TV você tem imagem, né? Então, em resumo, você vai dar algo a mais e vai manter a pessoa atenta à transmissão. No rádio não tem um segundo de silêncio, não pode ter, então é toda hora. Ou é o narrador, é o comentarista, ou é o repórter, ou é o plantão, tem que estar tudo preenchido. É o que eu tava te falando até ali, na televisão o cara tava narrando o jogo, aí por exemplo, sei lá, a bola tá no campo de defesa, aí ele fala que o zagueiro tal passou pro zagueiro tal, aí ele chama o comentarista, fala alguma coisa com o comentarista, daqui a pouco aparece uma propaganda lá que toma, sei lá, 4, 5 segundos do áudio, então tipo, tem mais tempo na televisão, né, cara, pro cara converter. Eu acho que a televisão, posso estar errado no que eu tô falando, mas a impressão que eu tenho é que a televisão o narrador ele consegue conversar mais com quem tá assistindo, e na rádio o cara tem que estar o tempo inteiro mais focado na transmissão do jogo. Porque, cara, imagina, tá? Tu tá assistindo televisão. Tu tá vendo ali o que tá acontecendo, tá ligado? Tu tá vendo que o fulano passou a bola pro fulano, que o ciclano tá avançando. No rádio, não, às vezes, se tu não tá vendo nada, tu bota o teu fone aqui, se o cara fica, sei lá, 5 segundos sem narrar o jogo, tu já tá perdido no campo. Sim, então. Tu já não sabe onde tu tá mais. É que na TV você não precisa localizar. O resumo assim básico é que não precisa localizar. Não precisa falar que o jogador tal, o Evandro está na intermediária de ataque pelo lado direito. O Evandro puxou longe agora. Na TV eu não preciso falar que ele está porque a pessoa está vendo, então eu estou passando mais a questão da emoção para manter atento, ou algum detalhe, puxa o comentarista, e no rádio não, tem que escrever tudo. O cara na quina da grande área, pelo lado esquerdo, cruzou na segunda trave pro fulano cabecear, ela quica no gramado e vai morrer na Nossa, vida. eu acho que fazer a narração de rádio deve ser muito mais difícil. Cara, eu Muito tava em alguns plantões agora, enquanto tava tendo o Campeonato Catarinense sábado de tarde, a NSC sempre estava fazendo a cobertura de um jogo na TV, então tinha a equipe lá no estúdio narrando o jogo e o Salles ali na CBN narrando o jogo. Cara, parece jogos totalmente diferentes, assim, não parece o mesmo jogo, que é a empolgação do Salles e e daí tu liga a TV e o cara, e aí Jéssica, o que tu tá achando? São transmissões bem distintas, diferente. totalmente E é o mesmo Não, jogo, então. mas uma Tem coisa- muita gente que assiste a TV com o fonezinho. com o rádio. Mas aí entra o delay, né? Mas o rádio tá na frente sempre, né? Então, mas uma questão que também tive sempre muita curiosidade. Tu falou, no estúdio narrando, né? Cara, como é que é decidido... Porque nem todo jogo tem gravação no estádio, né? Como é que é decidido, esse jogo vamos pro estádio, esse não vamos pra fora, vamos jogar fora de casa, vamos viajar pra narrar em loco. Como que é feito esse processo aí? Rola um processo decisório, alguma coisa assim, não? Geralmente é com base naquilo que a empresa quer para a transmissão, né? Às vezes por questão orçamentária ou às vezes questão editorial, tá decidido que vamos fazer todos os jogos em estúdio ou não. Por exemplo, ano passado a CBN estava ainda no pós-pandemia, na pandemia ainda, no passado estava mais forte, né? Tava só em estúdio praticamente. Antes da pandemia viajava todos os jogos um repórter, tinha setorista, né? Todos os estádios. Aí depois veio a pandemia e agora a gente não voltou para aquela realidade de viajar todos os jogos. Mas no fim do ano passado a gente foi para os últimos do Avaí decisivos para o acesso. Então eram jogos que importantes, editorialmente a empresa escolheu, tem que ter alguém lá porque a história está acontecendo, né? Entendi. Vamos pegar os detalhes. E eu fiz a cobertura do Avaí no jogo em Campinas, que foi aquele 4-0 do Guarani, um balde de água fria, e depois a gente já estava escalado para Recife para fazer o jogo do Náutico, que era o jogo do Vai ou Fica. E acabou ganhando lá 2-1. A gente acompanhou o treino, enfim. Claro que você ganha mais detalhes, né? Você está acompanhando o clube no local, vendo o que está acontecendo, o bastidor antes do jogo, enfim. Tem informações que chegam daí também, exatamente. Você está no local, está próximo. Esse ano a gente foi pro jogo em Itaquera, que era um jogo grande, o primeiro jogo grande do Avaí na Série A, para marcar presença, entendeu? Sim. E a gente foi para Itaquera, daí eu fui um dia antes, peguei o Avaí no hotel, fiz entrevistas exclusivas lá, a gente era a única equipe que estava no local, enfim. São decisões assim, né? Sim. Conforme porque eu tinha na minha mente que, cara, que tipo assim, a narração tinha que ser sempre em loco.
Sei, eu acho que fica mais emocionante, velho. Acontece ligado? muito O a cara questão... tá vendo o bagulho, pô. A questão orçamentária pesa muito, né? Sim, claro, entendo, mas... Então... Como torcedor eu falo, né? Você pega a maioria das rádios, né? No mínimo é o repórter. O repórter lá na beira do gramado fazendo o relato já vai dar o brilho, né? Aquele detalhe que só alguém no estádio. Antigamente viajava o narrador e o repórter. E até em casos do narrador, do comentarista e do repórter. A galera ficar todo na cabine. Exatamente. Deve ser muito louco assistir da cabine, né? Da cabine. Eu já tive a oportunidade de ver alguns vídeos assim, de bastidores de narração. As cabines são pequenininhas, em alguns estádios, né? Os estádios mais raízes. Os estádios mas tem uns estádios mais novos que já são mais top. Mas, pô, é muito massa, cara, que é apertadinho ali, tem tipo um negocinho pequenininho assim, uma tela em cima. Eu fiz o jogo agora no Brinco de Ouro da Princesa, que, pô, é um estádio lendário do futebol brasileiro. brasileiro. Lendário. Lá saiu o único campeão na história do Brasil fora de capital, né? O Guarani, que é de Campinas, é campeão brasileiro fora de uma capital do Brasil. E o estádio raiz, assim, que tem aquele tobogã tradicional do Brinco de Ouro, a cabine tá bem embaixo do tobogã e é uma cabine que eu fiquei que não dava para ficar em pé. E olha que eu tenho 1,71, né? Só dava para entrar, ficar abaixadinho, sentar e ir embaixo com um acrílico em cima tudo embaçado para ver o jogo aí. Da janela, porque já dá meio que um grau da hostilidade de quem vem de baixo para cima. Caralho, velho. De cima para baixo, né, que viria. A gente devia ficar impressionado com isso, eu acho do caralho. Você, pô, o futebol não morreu, tá ligado? O estádio do Náutico também, um corredor que dá acesso às cabines também, não dá para ficar em pé, tu vai caminhar embaixo e entra na cabine agachado e chega lá. O Estádio dos Aflitos, que também é um estádio lendário do futebol nacional. Eu que o diga. Batalha dos Aflitos. Mas isso é, claro, estádios antigos, assim, tipo, são estádios mais tradicionais. Os novos, provavelmente, a galera já tá... Aí, por exemplo, fui no Itaquerão. Itaquerão é estádio de Copa do Mundo. Sim. E é outra experiência, sim, outra experiência. Eu tava uma lá experiência mais Itaquera, europeia. né? Eu tava em Itaquera, os equipamentos de transmissão estavam no 10º andar e eu desço tudo para ir pro gramado. Imagina se dá algum problema no equipamento lá para voltar 10 andares. E tô trabalhando sozinho, tipo, ligava. Não, nesse jogo eu tava com um técnico. Tinha um técnico contratado lá em São Paulo para fazer a montagem para qualquer problema, né, cair. Esse jogo em Campinas, o jogo em Recife, e a gente vai sozinho. Eu fui sozinho, montei lá. Isso que é muito louco, tipo, a galera tá aqui em Floripa no estúdio e daí o cara fala, é contigo, Matheus, e o Matheus tá lá... Aí tá lá o Matheusinho, né? Esperando. Esse jogo, por exemplo, o de Recife, o de Campinas, que o narrador tá com a transmissão pela TV, aí você vê o delay dele. Porque eu já sei o que vai acontecer, né? Eu tô no futuro. É o Regis Casey. Chega lá, e aí, Túlio Maravilha cabeceou e gol do Botafogo. Aquele cara é sensacional, tá louco. Ou, por exemplo, o cruzamento na área, o cara faz o gol, só que eu já sei que o bandeirinha levantou. Ele falou, opa, impedimento. Antes do cara ver na TV, como é que ele viu isso? Claro, ele tá no local, né? Que massa. Cara, e estádio, assim, tu conhece todos os estádios do Brasil, assim, como é que tá? Todos não, assim, eu conheço... dos grandes centros, assim, os de São Paulo, né? Santa Catarina, por causa do catarinense. Agora tive a experiência de ir pro Nordeste, lá conheci o do Náutico, os Aflitos e os do Santa Cruz, o Gigantão do Arruda, porque o Avaí fez um treino antes dessa partida. Em São Paulo agora, como eu falei, no Rio não cheguei a fazer jogo no Maracanã, mas fui a passeio, né? Assisti a jogo lá. No Rio Grande do Sul, Paraná, aqui, não, então, não são todos do Brasil, né? Mas a gente tava comentando aqui no off, né, cara, que eu tava comentando com o Matheus que aonde eu vou de lugares que eu viajo, se tem um estádio, eu quero ir no estádio. Agora eu vou fazer uma viagem pra Europa ano que vem, cara, tipo, todo lugar que eu passar tá no roteirozinho lá, algum estádio pra ir, né? Só na Inglaterra é uma porrada. Coloca um monte. Eu fiz um intercâmbio na Argentina lá, durante a graduação em jornalismo, lá fiz comunicação social em Corrientes, e aí fiquei de agosto a dezembro. E durante o intercâmbio eu fiz algumas viagens e tal, né? Quando sobrava um tempinho, pegava a mochila e dava uma viajada. E nas cidades passava nos estádios. E na Argentina ainda que, porra. Dos mundialistas de 78, né? Conheci de Mar del Plata, o Gigante de Arrojito em Rosário, em Mendoza, o Malvinas, Boca, River, esses tradicionais. Massa. E os estádios da Argentina é mais clássicozão, assim, tá ligado? É mais... total. Pô, sei lá, tu pega um estádio do Estudiantes, por exemplo, tá ligado? Cara, Estudiantes foi a batalha de La Plata do meu time. Em 83, lá, Grêmio Estudiantes foi uma
Foi o UFC, não foi a Libertadores, tá ligado? O Estudiantes tem uma relação diferente porque eles estavam no estádio super moderno, que era o estádio Cidade de La Plata, e eles reformaram o antigo e voltaram pro antigo, que é esse aí, raiz. Raizada, né? Isso aí, pô, a gente não é foda, a gente pode falar o que for, mas questão de futebol, assim, de história, de viver o futebol, a gente, né, é muito foda. É passional, assim, ao extremo, É, né? muito. E aí vai pro lado da violência também, se tiver uma Sim, realidade sim. agora sem torcida visitante, por exemplo, então já vê que tem um problema de Pô, cara, sociedade também. Tem um documentário que eu assisti, passou uma época na ESPN, mas tem no YouTube, chama The Real Football Factories, Boa. você já viu? Boa, boa. Cara, um cara é um inglês, tá ligado? E ele viaja o mundo mostrando torcidas organizadas. Ele vem no Brasil, mostra Palmeiras, mostra Grêmio, Inter, mostra uma... Na Argentina os barra brava. E vai pra Argentina e vai lá na Boca, River, nos Barra Brava. Que, irmão, se tu achava que nós aqui é brabo, os caras lá são muito pior, cara. E mostra na Inglaterra, mostra um lugar que eu fiquei de cara, Turquia, mano. Turquia Os turcos são Turquia é um fanatismo maluco, total. cara, assim. maluco. Total. É, E mas vale tem muito a pena assistir, cara. The Real Football Factories. Cara, Aqui tinha muita briga, mas lá na Europa chegou a ser proibido torcida no estádio. Também. ele começa os primeiros episódios é ele mostrando a realidade da Inglaterra, né? Que ele é inglês. E pelo que eu entendi e assisti lá, a torcida do West Ham foram os primeiros hooligans e os caras eram barra bravo. Tem até filme sobre Tem isso que os caras daí. brigam. Mas você vê a virada, né? Total. Porra, hoje a Inglaterra é o que a gente chama de futebol moderno, né? Eu também não curto muito esse negócio, todo mundo sentadinho ali e tal. Claro, a questão da torcida mista, assim, é um estágio altíssimo, assim, de convívio até enquanto sociedade, né? Mas é mais para uma Copa do Mundo, né? Então, mas pra um essa clássico. que é o processo que a FIFA impôs nos estádios modernos. Né? Tu pega o Maracanã antigo com o moderno, né? É outro estádio, não é aquele Maracanã. Sim, a minha prima foi pra França uma vez, ela foi ver um jogo do É PSG. o conceito de arena. E ela foi no PSG lá no Parque dos Príncipes e ela, pô, chegou, daí tem um cara que orienta, você tem que sentar nessa cadeira aqui, nesse lugar. Se tu comprou lá, sei lá, C21, tu vai sentar na C21. Não tem isso. E ela disse que uma hora ela levantou pra tirar uma foto, cara, e os caras, tipo, quando viu que ela levantaram, os caras foram em cima pra meio que, tipo, não deixar fazer baderna, sabe? Porque, tipo, ali naquele setor que ela estava, não era setor dos ultras. Tu quer fazer baderna, vai lá nos ultras. E tem gente que tá te controlando o tempo inteiro ali, cara. Não, eu não ia conseguir torcer assim. Tá maluco. Tu levantou aqui, agora já queria que tu sentasse lá. Isso aí, não vou nem contar pra não... Quer ver jogo sentado? Assiste na tua casa. Porra. Tá gravando? 3, 2. Só uma aqui. Arruma aí, velho. Fechou? Fechou? Posso aproveitar, hoje é dia 3 de julho, né? Domingo. Quero mandar um beijo pra minha avó, que tá fazendo 88 anos de idade hoje. Parabéns, dona Zélia. Tudo de bom. Amo você. Beijo. Aproveitar então que a gente pediu pizza, pediu não, né? Eles Ganhamos. mandaram pra nós. Opa. Nossos apoiadores, patrocinadores, Nono Napo e Donex. Pastel e Beer, Siga eles aqui embaixo. mais uma vez. Embaixo. Como sempre, nos alimentando nos domingos. Cara, a gente vai terminar uns elefantes no final do ano, né? Todo domingo é pizza e pastel. A gente já começou, a gente já começou grande, mas a já gente nós começou vamos terminar. filhote de elefante, vamos terminar uns elefantes misturados com hipopótamo. Tá maluco. Mas é muito bom, né? Tá louco, pelo amor de Deus. Melhor pizza da cidade, melhor pastel da cidade, disparado, assim, de longe. A gente tem que conseguir agora o melhor hambúrguer da cidade, daí a gente fecha tudo. Pô. Aí, você que acha que você tem o melhor hambúrguer da cidade e quer aparecer aqui, fica a oportunidade. Você, Uncle Joe, que acha que tem... A gente tava falando então, há pouco tempo tu tirou férias e foi dar uma banda na Argentina e tal, daí tu comentou que fez estágio lá. Qual que é essa tua relação lá com a Argentina, pessoal? Porque tu falou que teu TCC também foi mais ou menos com isso, né? Sim. Eu fechei em 2014 com uma ideia na cabeça. Tava fechando o curso, né? O curso de jornalismo na UFSC. Dá para terminar em 4 naquela correria. Eu acabei fechando em 5 porque estava trabalhando já e também fiz o intercâmbio. Mas em 2014 eu estava decidido, vou fazer o intercâmbio. Quero ter essa experiência dentro da graduação. E a UFSC dá muita oportunidade, tem muito convênio, tem muita chance de ter acesso, inclusive com bolsa, né? E aí conheci esse projeto que é da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, que são universidades da América do Sul, que tem convênio umas com as outras, e a UFSC tinha parceria com a Universidade da Argentina. E aí pesquisei em locais onde tinha curso de comunicação social, que é basicamente parecido com o de jornalismo que tem aqui, né?
e acabei tentando para Mendoza, na Argentina, na Universidade Nacional de Cuyo, que é a região de Mendoza. Fiz, num primeiro momento passei, só que não tinha vaga para curso de comunicação, no intercâmbio. Sim. E aí me disseram, tem em Corrientes, que é a Universidade Nacional do Nordeste da Argentina. Tem Corrientes, tem Chaco. Corrientes faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Sim. Acima está Misiones, que faz fronteira com a Argentina. E eu não conhecia Corrientes, botei no Google Maps lá, olhei aquela cidade no meio do nada, assim, à beira do rio gigantesco que é o Paraná. Tem muita música tradicional hoje que fala de Corrientes. Corrientes, Travessia para Corrientes. O chamamé correntino e tal. E aí, vou fazer o intercâmbio, já vou mergulhar. Não sabia nada de espanhol, escrever, falar nada e tal. O basicão total. O portunhol a gente se vira, né, cara? Cheio de Floripa, a gente se vira no verão direto com isso aí. Total. Peguei e fui pra lá fazer em Corrientes, comunicação social. E, enfim, toda uma experiência, mergulhar na cultura, idioma, língua. Só que daí teve o contra, né? Que eu peguei bem pós 7x1. Bem pós Copa do Mundo. Foi zoado pra caralho. Puta, o pior não é ser zoado por argentino, tá ligado? Mas aí vem o ponto. Tô eu na primeira semana lá de Corrientes, caminhando pela cidade de Corrientes, tem uma costuneira muito bonita, que é como se fosse a beira-rio deles. Só que muito bonita, assim, o pôr do sol é sensacional lá e tal. E tava caminhando lá nas primeiras semanas, conhecendo a cidade, chega uma equipe de TV assim de Corrientes, o pessoal tava gravando reportagens curtas para um programa de uma TV local. E o repórter estava pegando assim pequenos tistes é piadas que você que sabe curta, que quer contar. Aí eu cheguei, o cara, quer contar tistes, nessa altura eu já sabia o que era tistes, né? Aí o cara falou, não, beleza, aí fui lá. E fui contando, né? Os argentinos quando me veem, né, que eu sou brasileiro, falam 7, daí eu olho pra eles e falo 5 mundiais, 2 mundiais, 7. Aí o cara já começou a rir e entrei, emplaquei na TV lá na segunda semana. Viralizando. Boa. A gente. E é verdade, né? Tem um videozinho, vou mandar pro Ivan. Manda pra colocar na edição. Que massa, Fala agora, sou trouxa. Mas enfim, aí lá criei relação, fiz o curso lá, algumas disciplinas, História Argentina e Latino-Americana, idioma espanhol. Fiz uma série de reportagens curtas, jornalismo selfie que a gente chamou aqui. Legal. Várias histórias da região, do folclore de lá, da cultura. Fazia com o celular, editava e rodava num projeto aqui que era o TJ UFS, que existe até hoje, que é o telejornal universitário. Onde a maioria do pessoal que se forma vai trabalhar na TV. Então montava material, editava e mandava reportagem. Legal. Lá fiz da história de Corrientes, fiz uma sobre um cachorro chamado Fernando, que é como uma celebridade em Chaco, que é a província vizinha de Corrientes, que você cruza o Rio Paraná, está em Chaco, a capital é Resistência. E o Fernando foi um cachorro que viveu na década de 70 e 60. Desculpa, cara, que o Fernando foi um cachorro. Foi uma frase que me pegou, desculpa. Mas o Fernando, conhecido-se na cidade, e ele era um cachorro cajerreiro, que era de rua, só que ia a todos os eventos culturais da cidade, todo mundo conhecia, nos bares. Tinha uma lenda que na verdade de fato aconteceu. Ele ia nos concertos, quando não gostava do concerto, já saía, o pessoal, o Fernando saiu, não é boa. E tinha dessa. O cachorro era influencer, cara. Ele era influencer, total, tá ligado? Total, e isso década de 60. E ele é conhecido, o Alberto Cortés, que é um cantor conhecido na Argentina, tem uma música que ele dedicou ao Fernando. O Eduardo Galeano, escritor, tem o livro lá, o Los Hijos de los Días, que cada dia do ano ele conta uma história. E tem o dia da morte do Fernando, tá no livro dele. Ele conta a história do Fernando nesse. Que foda, né, cara? Um cachorro, que massa. Perro Vagabundo é o La Bucica Caramela da Argentina. Boa. Enfim, se fosse aqui nos ingleses, aqui em Canas, ia ser La Bucica Caramela. Aí tem essa história. Tem uma peregrinação que lá é muito forte. Uma peregrinação tem a Virgem de Itati. Itati é uma cidade que tem na beira do Rio Paraná. Sim. Todo mundo faz uma peregrinação no dia do estudante, que é algum dia de setembro, não vou lembrar agora, 22 eu acho, 20. O pessoal sai caminhando de Corrientes até Itati, são 80 quilômetros caminhando. Caminhando? Me meti nessa peregrinação, fiz uma matéria também. Enfim, tem um monte de material legal. Que massa, velho. Caralho. E, enfim, aí fiz toda essa relação, conheci muita gente lá,
Tem pessoas lá que, enfim, depois que eu voltei, vieram para cá no verão, daí depois eu voltei para lá em 2016, 17, 18. Fez amizade, pô. Aí veio a pandemia e agora nas férias voltei lá porque um amigo meu teve o primeiro filho e tava com festinha de 1 ano do Gael, filho do Diego. Que Não massa. precisa nem explicar porque o nome do cara é Diego. Eu acho que é por causa do Diego Messi, né, aquele jogador. Mas enfim, então tem uma segunda família hoje lá. Em off, antes a gente tava comentando que eu falei que tu falou do teu TCC, mas foi em off, né? Foi no programa que tu fez sobre argentinos que moram aqui na ilha, né? Conta um pouquinho pra nós assim, mais pra... Então, tá no YouTube, se chama Che Floripa. Che Floripa. Mas aí tá falando de nós, do Galdério. Não, mas é o Che argentino. Que na verdade não é Che. Che. Che Floripa, que é o CHE, né? O Rio Grande do Sul bota um T antes. Bota um T na frente. Mas enfim, é que o Che é expressão muito forte na Argentina, de norte a sul, de No Uruguai leste a também. oeste, No Uruguai também, bastante. E, enfim, conta a história de argentinos que vivem aqui em Florianópolis hoje. E a pegada do documentário é também encontrar gente que estava viajando ao mesmo tempo que a gente estava gravando o documentário. Então tem um pouco disso, tá no YouTube, para quem quiser. Foi gravado acessar. no verão? Não, foi gravado pro documentário e a apresentação em julho, então foi entre março, abril de 2016. O link do documentário vai estar aqui na descrição do vídeo. E foi o teu TCC esse? Foi Isso, eu fiz junto com uma colega, a Tainara Macedo, que também fez intercâmbio na Argentina. Legal. Então tinha essa relação com os argentinos. massa. A população estrangeira hoje, em sua maioria que vive em Florianópolis, é argentina. Tem muito? E na década de 90, quando a economia deles estava boa, né, na época do 1 por 1, $1 valia 1 peso, teve muita gente que veio de lá, comprou condomínio, pousada, hotel, então tem muita história de argentino aqui. O ex-presidente De La Rua tinha um condomínio na região de Canasvieiras, tá? Não sei como é que tá hoje. Para. De La Rua já morreu. Para. Argentina e Canasvieiras? Não viajam, dá licença. É uma província ali, né? É, pô, é Canasvieiras Aires. E agora uma informação totalmente fora, não do contexto, mas enfim, o filho do De La Rua que foi casado com a Shakira, né? Olha aí, ó. Louco. Alô, Piquet, por que choras? É que agora não tá mais com Piquet, agora tá solteiro, né? Cara, como é que pode deixar a Shakira? Bom, eu tô indo pra outro lugar aqui. Tem muita argentino morando em Floripa? Morando mesmo, cara? Naqueles números lá de 2016, 2015, de acordo com a Polícia Federal e com os números do IBGE, passava de 6 mil argentinos. Porra. Só perdia pros gaúchos. Mas agora com a transição da pandemia, muita gente voltou, né? Aí na época do documentário eu fiquei em vários grupos, em Facebook, na época o Facebook estava mais forte, né? Facebook, então eu mantenho ainda o contato com vários argentinos aqui, né? Que ficaram também amigos e tal. Sim. E com o pessoal do consulado, né? Então deu pra ver que muita gente voltou pra Argentina. Agora tá tendo um trânsito de retorno. Sim, a galera tá voltando de novo. Sim. Mas voltando um pouco para a parte do jornalismo esportivo que mexe com o coração da pessoa. Foi sempre a nossa aqui. linha aqui da entrevista. Me mexe com o meu coração de uma maneira inexplicável. Vamos lá. Cara, eu quero perguntar assim, tem alguma... teu sonho, assim, tipo, sei lá, cobrir uma Copa do Mundo, uma Champions League, assim, que tu queira muito eu acho que a Copa do Mundo é um sonho, Essa assim. próxima já agora, já é realidade? Partiu o Qatar, né? Boa aí, né? Partiu o Qatar. E não, a Copa do Mundo é um estádio assim, no auge, né? E a CBN costuma mandar? Olimpíada, né? E Olimpíada. A CBN costuma mandar a gente pra Copa do Mundo e tal? A gente tem anteriormente, não sei como é que tá pro Qatar agora, mas nas edições anteriores tinha os enviados do grupo NSC. Sim, Roberto Alves, por exemplo, entra... foi desde a França, sempre França, depois Japão, Coreia, Alemanha, África do Sul e Rússia. Todas teve. Eu não sei como tá agora pro Qatar. Manda esse cara aí, gurizada. Vocês estão perdendo tempo. E a Olimpíada também é A próxima Olimpíada é quando? É França, 2024. França? Aí, ó, 24, já temos aqui. Rapaz, o cara fala, je parle français. Não, língua latina, né? Tô parecido. Que massa. Mas, pô, Olimpíada é outro puto evento esportivo, né, cara? Que deve ser muito do caralho também. Mas na Olimpíada eu não sei como é que faz a cobertura. Tipo, vamos dizer que você vai pra Olimpíada, você vai
para focar em um esporte específico, assim, ou é uma cobertura Não, meio que geral, assim? Então, eu acompanho com base no que as emissoras fazem, né? E no relato também de colegas que já cobriram Copa do Mundo, Olimpíada. Olimpíada acontece muito de você... quando você tem várias equipes, você vai eleger, que não tem como cobrir tudo, né? Sim, Imagina, são modalidades. Você vai eleger as principais e monitorar os brasileiros que podem ganhar medalhas, assim, você tem algo no radar. Mas fora isso, você está numa central também onde tem a central de imagens da Olimpíada, a geradora de imagens, você está no local onde tem todas as transmissões e no estúdio você tem a central de imprensa. Né? Sim. Acontece o mesmo também com a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo é mais fácil você cobrir a seleção do seu país. Claro, você vai viajando porque são poucos eventos. E também é mais enxuto também, né? Claro. A Copa do Mundo, são aqueles 32 times ali, 32 seleções, tu consegue acompanhar tudo. Da Olimpíada é um monte de modalidade, e milhares de jogadores e um monte de Você coisa. tem os repórteres espalhados assim, mas em resumo é o narrador, a equipe de transmissão no estúdio com todas as imagens possíveis. E que as imagens são geradas por eles mesmos, tu pode escolher à vontade. Deve ser muito louco, né, cara? Olímpica ali, sim. A Olimpíada deve ser muito louco de trabalhar na Olimpíada. Não, e a integração, você está num local, por exemplo, por um repórter, um jornalista que vai para uma vila olímpica, né? Lá tem atletas de todo mundo, né? Várias culturas. Imagina a quantidade de histórias que você encontra ali. Expressão Galdéria que significa qualquer coisa. Não, mas ia ser do caralho pra caralho mesmo, cara. Tá louco. Mas, gente, o papo tá muito bom, só que a gente já encerrou. Chegamos aí mais... nos nossos horários. Já estamos mais em um Mas take eu acho que não de vai câmera acabar, aí, nós tem vamos muito- ficar por aqui ainda tomando a um gente chopinho, ainda vai- comendo um vai negocinho. ficar conversando um pouco mais, mas Conversar um pouco pra ti mais. que tá assistindo vai ficar no gostinho aí, então comenta aí embaixo se tu quer ver o Matheus de novo aí, a gente convida ele de novo. Porque eu acho que tem muito assunto ainda para conversar e outras coisas que a gente não falou. Quando a gente trouxer a Marina, de repente o Matheus dá uma palhinha de novo aí para mostrar qual é a interação dele. E a Marina já mergulha no A universo Marina da já TV mergulha. também. A Marina tem mais a TV, porque ela aterrissou no rádio agora, né? Isso. Prometo não ser tão incisivo no jornalismo esportivo, que é a minha paixão. Mas é isso, agradecer o Matheus Pô. pela disponibilidade de vir gravar com a gente aí. Eu agradeço mais uma vez aí. Perdeu o domingo de noite dele Obrigado. gravando com a Tchau. gente. Obrigado. Não, que isso. Mas tem pizza e tem pastel, né? E cerveja. E o recado final é: não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para receber. Toda quinta-feira, 19 horas, tem vídeo novo. Viu? Não Pô, esquece, foi, viu? Foi E direto, mandou foi tudo. direto. Não esquece de seguir as redes da galera toda aí, vai estar por cima ou por baixo. Matheus aí. Boaventura, Matheus B. Boaventura, né? É, no Instagram tá Matheus B. Instagram. Boaventura. Matheus simples, sem H. Vai estar embaixo aí, então é barbado de ver, tu consegue acompanhar a carreira dele aí, tudo que ele faz na rádio e rádio afora, que não é só na rádio. É, e segue principalmente o Instagram do nosso podcast aqui, ó, Pod Papo Furado, porque daí a gente conta lá com exclusividade quem é o convidado da próxima semana, você não precisa ficar na curiosidade de casa, Verdade. viu? É isso Muito aí. mais simples. Então, brinde final. Valeu, rapaziada. Vamos comer. E agora a gente Obrigadão. vai comer pastel. Ih! Cheers. É isso. Comer, comer. A gente falou Falamos. na volta de bloco. Tu tá aqui ou tu tá viajando assim? ¿Algún chiste que recuerde que quieras contar? Rápido, corto, no importa. Há muitos chistes agora com brasileiros por causa dos 7-1. A ver. Então, acá, quando os argentinos falam 7-7, eu hablo 5 mundiais e 2 mundiais, 7. ¡No! ¡Vamos, no!